lançar luz sobre a ignorância das pessoas no mundo que viviam nessa época, né? Então você tinha a elite, a burguesia se divertindo, a igreja de mão dadas com eles, os vassalos juntos e os colonos na mais pura miséria. Então surge aí nesse período, século XVI, XVII, uma nova classe de pessoas intelectuais muito bem preparados e sem recursos financeiros. Então você imagine que nomes desse período, por exemplo, um que é considerado o pai do iluminismo, René Descartes. O nome dele em latim é Renatus Cartesius. Esse Cartesius você já deve ter acompanhado um plano cartesiano, com coordenada, abscissa, para qualquer coisa, seja no colégio, seja no trabalho. Então, o criador disso, o cara que pegou a álgebra e enfiou dentro da geometria e da física, era René Descartes, era um gênio. E ele pegou esse trabalho dele, ele escreveu, e a sociedade da época explodiu, aquilo bombou. Então, é como se diria nos dias de hoje, viralizou. Veja bem, o cara não tinha condições financeiras nenhuma, ele só se juntava com liberais e prostitutas em cabarés na França, em Paris, mal se sustentava porque não recebeu nenhum tipo de herança, viviam dando aula de um canto, de um outro, reforços, era bem difícil a vida na época. Mas produzir um livro com alguma coisa que instigasse as pessoas, isso te dava a chance de fazer debates, conferências, você recebia para falar sobre o assunto, você participava de festas das altas sociedades. Quando você entrava, você na verdade era um Neymar, era um Bruno Marrone, você era um cara, você conseguiu escrever um livro que bombou em torno da burguesia, os mauricinhos, as patricinhas, nas suas rodas de reunião, não falava de outro assunto. Então, isso aí criou um mecanismo de crescimento social. E o René Descartes foi o pioneiro nisso. Depois você tem, por exemplo, Montesquieu. Montesquieu ele escreve sobre organização política, sobre administração política. É ele que criou esse sistema de legislativo, executivo e judiciário com o mesmo grau de força, que é a forma que o Brasil hoje trabalha. Vem daí, vem de Montesquieu, nesse período. Você tem, assim, Jean-Jacques Rousseau, que escreve sobre educação infantil. E todos esses caras, eles foram largados em orfanatos, cresceram e buscam esse caminho, escrevendo livros, dando conferência e participando de festa. Então eles conseguiram sair daquele atoleiro fazendo esse tipo de coisa. Jean-Jacques Rousseau, ele fala de educação infantil, mas ele teve 5 filhos com uma prostituta na França, e ele jogou tudo num colégio, num orfanato, ele abandonou os filhos dele. Mas até hoje o Brasil usa isso como padrão de ensino, como padrão de educação para uma criança. Cada louco com a sua mania. Você tem Diderot e D'Alembert, por exemplo, são os caras que criaram os dicionários. Eles pegaram todos os conhecimentos e foram colocando em ordem. Então, aquela famigerada, aquela famosa Barça, quem fez a primeira compilação desse tipo de trabalho eram iluministas, eram Diderot e D'Alembert. Sobre economia, que bombou muito, Adam Smith vendeu muito livro, participou de muita conferência, era discutido nas altas rodas. Adam Smith era economista. E assim, aparece Locke, aparecem vários outros nomes do iluminismo com essa política.
Aí eu te pergunto, nós estamos vivendo num planeta, na Terra, se fosse no dia de hoje, você já deve ter observado na internet vídeos que bombam, né? Youtubers que ganham dinheiro. Mas será que não tem picaretas que também participam, tentam jogar vídeo para viralizar, não conseguem, fica num segundo plano, e alguns explodem de vez em quando, mesmo sendo uma besteira? Então naquela época também acontecia a mesma coisa. Então pessoas tentavam ganhar dinheiro de toda maneira. Tinha um Alfred Wallace, esse cara, ele vivia, era um inglês, ele vivia de colecionar insetos. Ele teve no Pará, teve em Manaus, ele fazia coleções de insetos e vendia na Europa, ele sobrevivia disso. E uma vez ele indo naquelas ilhas Molucas, ele se deparou com alguns bichos e ele teve uma grande sacada. Ele conseguiu ter algumas sacadas aí nessa brincadeira. Esse Wallace, pra você ter ideia, ele foi um cara que criou, ele escreveu um livro sobre frenologia. Frenologia era para você ver, através dos caroços da cabeça de uma pessoa, eu posso dizer todo o seu perfil psicológico, o seu grau de psicopatia, de agressividade, através de caroços na sua cabeça, chama frenologia. E esse cara tentou ganhar dinheiro com isso, publicou o livro, esperou bombar, não deu certo, não funcionou, ele continuou a vidinha dele fazendo coleção de insetos, só que aí em dado momento ele sacou que ele podia ganhar em outra coisa. Então ele falou assim, olha, vamos, por exemplo, e se o ser humano não foi criado, ele vem de estágios sucessivos de evolução. Então ele sentado numa mesa, ele faz aquilo que o avô do Charles Darwin já tinha feito. O Charles Darwin, que é o autor, segundo a crença, da teoria da evolução, na verdade foi o avô dele. Quando ele nasceu, o avô dele publicou um livro chamado Zoomania, onde estava toda a teoria da evolução. Porque o avô dele também tentou pular nesse esquema de publicar uma coisa nova e ganhar dinheiro para sair do atoleiro, mas não deu certo. O livro dele não vendeu, não foi para frente. O seu neto, Charles Darwin, botou debaixo do braço, tinha que mexer em alguma coisa, porque relançar o livro daquele jeito não dava. E esse Wallace, ele vem com essa nova ideia, senta na mesa, começa a fazer desenhos de possíveis evoluções de seres, e daí ele consegue estabelecer de uma molécula até chegar num animal fora da água, e por consequência o homem veio disso, segundo ele. Então ele faz todo um material para publicar, para apresentar a ciência, esse livro numa escola de ciência. Só que antes ele tem a ideia de mandar para o Darwin, porque a família do Darwin já vinha fazendo esse tipo de coisa, ele queria saber, queria um parecer da família do Darwin. O Darwin pega o material do cara, olha, falou, pô, mas era isso que eu tinha que ter feito. Aí o Darwin escreve a 2 amigos do Darwin, falando assim, olha, eu recebi um material aqui em casa do Wallace, que mandou para mim, rapaz, ele fez um trabalho igual ao meu, até os títulos têm a mesma palavra. O que eu faço? As pessoas, os amigos dele, fazem o seguinte, apresenta o trabalho junto. Então, obviamente, Darwin clonou o trabalho desse Wallace, e ambos apresentaram. Mas como a família do Darwin já era aquela família que já vinha falando e pesquisando o assunto evolução, onde diz que o homem vem de estágios de evolução, ele não tinha uma mesa de pesquisa, ele não tinha nada, sentado escrevendo o livro pensando em ganhar dinheiro. Então ele finalmente ganha dinheiro com a teoria da evolução, ele que ganha o nome. O Wallace não aparece mais na história, ninguém lembra de Wallace, ninguém sequer conhece o Wallace, Alfred Wallace.
Mas, enfim, a época era para isso. Muitas outras pessoas ganharam dinheiro com isso. Tinha um cara, chamava Sigmund Mesmer. Ele tinha um negócio que chamava mesmerismo. O que o mesmerismo pregava? Ele punha pessoas sentadas em volta de uma mesa com a mão sobre a mesa. E em um dado momento, essa mesa jogava de um lado para o outro, balançava, e eles faziam apresentações. O Mesmer fazia apresentações com aquilo, supondo que espíritos mexiam a mesa. Então, várias pessoas curtiam muito aquilo, ficavam assustadas, impressionadas, espíritos mexendo na mesa, até que um físico inglês chamado Faraday, quem estudou ondas e ótica e onda em termodinâmicas, que também no colégio você estuda Faraday, pelas fórmulas dele, por tudo, também é um cara do iluminismo, cientista. Ele fez um teste, ele botou umas folhas de papel, prendeu com elástico, cobriu com um pano e deixou que as pessoas, sem saber, viessem fazer o trabalho do mesmerismo. Ao tirar o pano, os papéis estavam intactos do mesmo jeito, ou seja, ele fez isso para saber se a madeira, o material mesa girava, ou se era a mão das pessoas que girava. Se a madeira girasse, os papéis entrariam um por baixo do outro pelos elásticos. Como a madeira não girou, ficou do mesmo jeito. Então ele descobriu que o que fazia o movimento da mesa era a mão das pessoas e não o pseudo, o suposto espírito. Mas mesmo desmentindo ali na época, algumas pessoas davam risada, outros não ligavam, e aquilo continuou. Até que um indivíduo chamado Hipólito, esse Hipólito era o seguinte: os pais dele mandaram ele estudar, ele tentou estudar física, anatomia, e tentou se estabelecer, viralizar, né, como os outros viralizaram. Só que como ele não tinha nenhuma ideia, ele nunca foi um cara 100% em nenhuma matéria, o que ele fez? Ele tinha um hábito de pegar assim, um best-seller, um livro famoso que deu sucesso, a matemática de fulano segundo Hipólito, e tentava vender. A química de fulano por Hipólito. Ele mudava, ele pegava o que o cara escreveu e escrevia com as mesmas, com outras palavras, para dar a impressão que ele também tinha difundido esse trabalho. E, na verdade, era uma cópia, só que mudando os textos, né? Mas nunca foi para frente, esse Hipólito nunca se deu bem. Mas quando ele viu esse mesmerismo, ele teve a grande sacada, só que ele tinha um problema. O nome Hipólito já estava queimado, as pessoas já conheciam os trabalhos e não compravam. Então ele teve que mudar o nome para escrever um novo material. Quando ele observou esse mesmerismo, que as pessoas giravam, que eles diziam que os espíritos giravam a mesa, o Hipólito teve uma sacada genial. Ele falou: pô, o espírito gira a tua mesa, eu falo com eles. Então ele pega a Bíblia, transcreve os textos bíblicos, só retirando aquela parte que ao homem cabe a morrer somente uma vez e segue-se isso ao juízo. Essa aí ele arrancou, e ele escreve a doutrina espírita e assina como Allan Kardec. E aquilo viralizou, bombou na época, ficou um negócio que andou nas altas rodas, mas aquilo durou pouquíssimo tempo e caiu. E não se falou mais, e ele não conseguiu fazer nenhum outro trabalho para viralizar, para conseguir ganhar um dinheiro. Tanto é que o próprio Allan Kardec ele é conhecido mais no Brasil por causa das entidades aqui no país que produzem e bombam o nome dele. Mas fora daqui não é conhecido. Quem projetou o espiritismo fora no mundo geral não foi nem ele, foram as irmãs Fox. As irmãs Fox é a história de duas irmãs que foram morar numa casa no interior dos Estados Unidos e, por brincadeira com algum parente, a casa, a parede produzia estalos. Mas o curioso é que as pessoas as irmãs estabeleciam: olha,
um estalo é sim, 3 estalos é não. E aí elas estabeleciam diálogos com supostos espíritos dentro das paredes. Um belo dia acharam um cadáver no porão, enterrado, e aquilo começou a bombar em tudo que é lugar, foi matéria na imprensa, e elas faziam demonstração na frente de qualquer um, que os espíritos respondiam mesmo. E elas faziam apresentações e ganharam muito dinheiro com aquilo. Né? Elas eram o expoente máximo do espiritismo nos Estados Unidos, até o dia que a Mary, uma das irmãs Fox, durante o espetáculo, ela pegou uma mesa, tirou o sapato, botou o pé em cima da mesa e avisou para todo mundo, pediu desculpa, pediu perdão. A irmã dela estava na outra, estava assistindo também, e fazia sinal de consentir com o que ela estava fazendo. Ela mostrou que uma articulação do dedão dela produzia um som absurdo. Ela estalava o dedão do pé, e o que fazia o barulho da suposta resposta dos espíritos. E ela pediu perdão para todo mundo, porque aquilo era uma brincadeira e tal. Por isso que os Estados Unidos têm eles dificilmente andam com essa coisa do espiritismo, é mais em outros países mesmo. E o Allan Kardec é mais nosso aqui no Brasil, mas porque as pessoas desconheciam esse estratagema do iluminismo. A ideia dos iluministas na época, eles tinham um ódio tão grande pela igreja e por Deus, que eu também não estou aqui para julgá-los não, porque eu também estaria na mesma circunstância que eles. Você imagine você sofrer todo tipo de violência de pessoas que falavam de um Deus e se diziam sacerdotes deste Deus e te faziam todo tipo de desgraça em cima de você. Então, ao sair dali, eles criaram grupos, os iluministas, eles criaram essa estrutura para destruir esse Deus e as seclas que se chamavam de padres, de arcebispos. Tanto é que eles são um dos gatilhos da Revolução Francesa. Quando aqueles feudos que eu te falei já estavam com grandes problemas de doença, de inundação, produção baixa, impostos cada vez maiores, a população vai de encontro ao rei, junto com os vassalos e a igreja, e fala, olha, vamos diminuir a carga tributária porque não dá para nós. E então havia um regime de votação na época que não era por quantidade de pessoas, mas por representatividade. Então só havia 3 votos. O voto do rei, o voto da igreja e o voto do povo. Então a igreja sempre votava com o rei e o povo ficava na mão. Nessa votação explode a Revolução Francesa, decapitam diversos reis e prendem e matam muita gente. Na sequência, Napoleão Bonaparte entra nesse período aí também, ele aparece na história nesse ponto também daí para frente. Mas uma curiosidade é que muitas igrejas e muitos conventos foram invadidos e muitos padres foram mortos nessa época. Uma revolta muito grande, foram incendiados vários mosteiros, conventos. Era um ódio muito grande que se havia dessas pessoas, e eles invadiam as igrejas dizendo que iam libertar as virgens que estavam presas nos calabouços para servir de escravas sexuais para o alto clero da igreja. Eles entravam e matavam todo mundo porque tinham um ódio por causa da maneira com que essas pessoas eram criadas lá dentro. E muitos intelectuais, eles se uniram às prostitutas e liberais e formam esse pensamento, esse movimento da época. Então você veja que interessante, nós estamos hoje, todo o modelo de ensino que eu tenho, que eu estudei no colégio, principalmente o de ciências, foi feito nesse período. Então o que eu tenho lá é um cara dizendo, por exemplo, que o dinossauro viveu há milhões de anos atrás. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que, lá no livro de Jó 41:15,
que Deus fez o dinossauro junto com o homem. Ele fala de um braquiossauro quando ele está chamando a atenção de Jó. Eles colocam que a Terra tem 4 milhões de anos, porque eles usam a técnica do carbono 14. Carbono 14 se tornou uma coisa meio insólita, porque eles fazem da seguinte forma: existem 3 tipos de carbono na atmosfera. A soma de prótons e nêutrons dá 12, 13 e 14, sendo que o 14 ele é um isótopo radioativo e ele perde metade da sua massa a cada 5.730 anos. Então, eles pegam lembra do grande dilúvio? O grande dilúvio arrastou tudo que era tipo de bicho, animal, planta, répteis. Então, eles acham aqueles fósseis de dinossauros que morreram nesse dilúvio e eles pegam uma amostra com esse carbono 14 e vem fazendo divisões ao meio, cada meia carga ele volta no ano 5.730 anos para trás. Só que ele vem dividindo por 2. Até quando? Não interessa, até passar de milhões. Isso foi feito a primeira vez, depois foi feita uma cartela. Então não se calcula mais nada se você não usar a graduação de carbono que está nessa tabela. Então o carbono 14 se constituiu numa coisa sem eira nem beira. Essa questão de Darwin diz o seguinte: olha, o ser humano surgiu na Terra há 250 mil anos atrás, no nordeste da África, num lugar chamado Vale Rift. Então, tudo bem, vamos tentar ver o conceito desse cara. Qual que era o problema de Darwin? Darwin não tinha números, Darwin não tinha um notebook, ele não tinha Google, não tinha nada. Então, não dá para fazer afirmações coerentes. Porque historiadores, durante todo o período da humanidade, a taxa de natalidade da população no planeta é 0,2%. Não interessa se tem guerra, morte, cataclisma, doenças, tirando o dilúvio para cá, os habitantes da Terra sempre cresceram a 0,2%. Não se sabe porquê, mas esse número ele é constante, ele se mantém num padrão impressionante. E tudo é assustadoramente impressionante. Então eles pegaram assim, vão fazer um cálculo usando 100 indivíduos há 250 mil anos atrás. E isso deu uma coisa de 250 bilhões de pessoas, que não é o caso da Terra. Mas se você voltar 6 mil anos atrás, em 4004, onde está a data que Deus diz que a Terra foi feita, você vai chegar em 7 bilhões de pessoas, que foi o censo de 2012. Então, tem que ter muito cuidado quando você quer dar ouvidos a cientistas e não quer dar ouvido à Bíblia. Então, a coisa não é bem assim. Aí você vai falar, mas Nasser, eu não gosto muito de números não. Então vamos usar um outro exemplo. Tá. Segundo Darwin, para você um animal ter uma mudança de pelo, criar pelo numa parte de um corpo, 10 milhões de anos é uma piscadela para uma evolução, segundo Darwin. Se a Terra tivesse isso, os senhores vão entender agora com mais facilidade. Olha só o que acontece. O senhor sabia que a água do mar, na verdade, ela não deveria ser salgada. O mar não tem sal. O que acontece? O sal vem dos rios. Toda vez que um vulcão entra em erupção, existe uma formação muito grande de ácido clorídrico. E ele desce junto com a lava. Como a lava é líquida, ela procura o mesmo caminho que as águas procuram. E muitos desses vulcões que existiram no mundo durante toda a criação dele, elas corriam para leitos de rios. Então, no fundo do rio tinha rochas e tinha lavas vulcânicas. A lava vulcânica impregnada sempre de ácido clorídrico,
E toda a rocha nossa do planeta tem na sua composição o sódio. Então, conforme a água passa e vai escavando essas rochas, ele vai tirando o cloro do ácido clorídrico com o sódio da pedra, formando o cloreto de sódio e transportando pelos rios. Então, o rio leva o sal e deposita no oceano. Isso vem sendo feito desde que a Terra foi construída. E há uma taxa de chegada desse sal na água. Outra coisa que vem junto ali, tem muito, são os meteoritos que caíram em rios, uma quantidade de níquel. Os meteoros, eles vêm com muita quantidade de níquel nele, e esse níquel também vai para o mar. Então, se a Terra tivesse todo esse tempo, hoje você não teria um peixe na água, a exemplo do Mar Morto. Você andaria sobre o oceano, de tanto sal que estaria dentro dessa água, por causa da taxa que chega dos rios no oceano. E olha que nós usamos no planeta mais de 14 mil produtos são usados utilizando o sal como base. Então a gente tira sal da água. Tira o sal da água e mesmo assim você tem uma salinidade. Com exceção do Mar Morto, que as pessoas não retiram o sal ali para comércio, porque se você tirar o sal dali para transportar até o Mediterrâneo ou trazer para o Golfo Pérsico para tentar exportar, é muito caro, o seu sal vai sair caro. Então o Jordão, ele desce das colinas de Golã, ele nasce lá em Golã, vem descendo, morre no Mar Morto. No Mar Morto não tem saída para canto nenhum. Então a água vai acumulando ali. E ninguém utiliza esse sal para nada. Hoje, a salinidade dele é 10 vezes superior a de qualquer oceano. E não vive um animal dentro daquele mar, por causa da salinidade. Você imagine um planeta que foi criado há milhões de anos. Então não procede nada disso. O planeta não tem esse tempo. Os dinossauros não foram criados nesse período. E existe essa coisa de... A sociedade não discute por que usa-se como datação histórica James Ussher, 1650, e não se utiliza nada de novo, porque um não entra no terreno do outro porque vai mostrar problemas. Então você tem que entender, quando você ensinar o seu filho sobre o funcionamento do planeta, não tenha medo, não tenha preocupação, não fique constrangido, porque na verdade a Bíblia está falando a verdade. Quem não tem a verdade são eles. E eles usaram de um artifício para tentar destruir Deus e a religião e as coisas numa dada época. Se a gente está caminhando hoje com o Evangelho, é com dificuldade, não estamos muito bem não, mas temos as nossas coisas. É que existe uma espécie de inconsciente coletivo das pessoas. Você quer ver um outro exemplo engraçado? Nós somos a maior carga tributária do planeta. Você vai dizer, mas nós não somos a maior, somos segunda, terceira, não. Nós somos a maior porque nós pagamos muito imposto e atualmente não retorna mais nada. Educação, saúde e segurança não tem. E aí vocês ficam discutindo, não, mas o que estão sendo gasto com parlamentares, porque estão desviando, porque... Querido, não é nada disso. Dessa arrecadação que você tem de mais de 1 trilhão de reais, metade dela, 500 bilhões, é dado para pagar juros de banco. Então nós pagamos as despesas do país com metade dessa super arrecadação. Então é preferível mexer na Previdência, fazer você se aposentar com 80, 90 anos, do que chegar para o banco e falar, eu vou diminuir a sua margem de lucro, você não vai comer 10 quilos de lagosta todo dia, vai comer 9,5 quilos. Então eu vou trazer esse dinheiro, um pouco de recurso para cá. Mas as pessoas não veem isso, ninguém, por mais que eu fale, ou que eu veja, que eu comente, ou que eu vejo pessoas falar, as outras pessoas estão cauterizadas, elas acham que
O dinheiro que o senador e o deputado possivelmente está desviando ali é que é o problema. Mas a metade de toda a arrecadação dos impostos que é dado para banqueiros, não para pagar a dívida, para pagar os juros de uma suposta dívida, vocês não falam, ninguém fala nada, a televisão não comenta, ninguém comenta, está tudo certo. Então esse é um inconsciente coletivo, que é muito estranho, que a população vem sofrendo. Isso é muito engraçado. Você quer ver uma outra coisa que foi muito engraçada? 20 de julho de 1969. Eu estava em casa, no Rio de Janeiro, a gente estava assistindo televisão, na nossa casa tinha uma televisão de caixa de madeira, ABC Canarinho, com seletor, tec, 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 para mudar de canal, assistindo TV Tupi. O homem está chegando à Lua. Nossa, era um negócio impressionante. E no final da década de 60, havia uma corrida sobre tecnologia. O país que mostrasse ser um expoente em tecnologia dominaria financeiramente o mundo. Então, Rússia e Estados Unidos entram numa briga ferrenha. Não sei por que cargas d'água acharam de pousar na Lua. E eles mandando foguete o tempo inteiro, com tripulado, não tripulado, com gente, sem gente, lutando, até que em 20 de julho de 69, o presidente americano Richard Nixon, fazer só um parênteses, esse cara em 3 anos, ele foi 6 vezes à Lua, em 3 anos, e foi o único presidente a sofrer um impeachment, o Nixon, porque dizem que ele era do Partido Republicano, o Partido Democrata tinha uma sede num prédio, e o nome do prédio era Watergate, o nome do edifício. E ele mandou os 5 caras lá grampear telefone para ele escutar o que os adversários políticos estavam fazendo, mas esses caras foram presos. E aí ele foi forçado a sair da presidência num escândalo conhecido como Watergate. Mas uma pessoa que vai em 3 anos, 6 vezes na Lua, não deve ser uma coisa complicada ir para a Lua. Se acreditava, né? Pois muito bem, em 69 está todo mundo lá assistindo televisão, todo mundo tenso, preocupado, televisionado para o mundo inteiro, e finalmente a espaçonave, Apollo 11, acho que pousa na Lua. O presidente Nixon da Cabo Canaveral lá passa a mão no telefone e conversa com os tripulantes, onde um dos tripulantes vira e fala assim: senhor presidente, isso é um pequeno passo para a humanidade, para um homem, mas é um grande passo para a humanidade. Ele elogia, agradece, diz que são verdadeiros heróis, conversam pelo telefone há algum tempo, desligado o telefone, depois mais tarde aparecem as imagens, e muita gente questionou: pô, é verdade, não é verdade? Por que a bandeira, por que o Estado, por que a pegada, por que isso, por que aquilo? A gente não estava nem aí, estava passando na televisão que os americanos estavam na Lua, e isso aí bastava, era suficiente. Passado alguns anos, aconteceu um problema. A gente começou a ter, depois de algumas décadas, o link ao vivo. O que é o link ao vivo? Eu estou assistindo um jornal da Record, da SBT, Band, Globo, e o repórter está, por exemplo, em São Paulo, vai falar com o repórter lá no Maranhão. Então você já vê a imagem do repórter no Maranhão, mas o som demora a chegar. Passado aquele tempo, o som chega e o rapaz já começa um diálogo ali. E aí nós começamos a descobrir que o som tinha um problema de delay, né? Ele leva um tempo para se locomover. E uma coisa chamou a atenção, mas o som, ele para se movimentar, ele precisa de atmosfera. E da Terra para a Lua não tem atmosfera. Então não existe a menor possibilidade do presidente Nixon ter falado por telefone com os astronautas na Lua. Então foi tudo uma grande farsa. E se a senhora ou o senhor achar que eu quero ver a filmagem, eu já vou adiantar para o senhor.
A NASA comunicou pela agência Reuters, foi publicada pelo Globo.com lá por 2006, que eles perderam a filmagem da primeira ida do homem. Olha que cabeça dessas pessoas, eles perderam justamente essa filmagem, onde aparecia o Nixon falando ao telefone. Por que eles perderam? Porque eu que assisti ainda estou vivo, mas depois que eu morrer, as pessoas que viram morrer, provavelmente virá um representante de um CIO da NASA, na comemoração de 100 anos do pouso do homem à Lua, e vai falar, olha, foi tão impactante que as pessoas, muita gente não acreditou. E as pessoas que virão, os jovens que nascerão daqui uns anos, daqui décadas, vão entender que realmente os caras foram para a Lua mesmo, né? Vão pensar que foi verdade. Mas isso não afetou em nada. Isso aí, pelo contrário, se a Rússia tinha tecnologia, a impressão que me dava é que ela jamais ia querer que eu tivesse acesso. E hoje eu trabalho com tecnologia. Então eu dou graças a Deus que os Estados Unidos criou essa história fantástica para a gente e conseguiu tomar a ponta como uma nação tecnologicamente falando, entendeu? Então isso para mim não importa em nada, eles terem me enganado, para mim foi ótimo, foi muito bom, mas tem pessoas que não aceitam, mesmo ele sabendo que jamais o som vai trafegar no vácuo, ele também não aceita, então é uma pena. Na época, inclusive, apareceram empresas fazendo radares, sonares gigantescos que mandavam sinais pelo espaço, som pelo espaço, para receber algum som de volta. Era impressionante, né? Quando descobriram, eles mandaram quebrar tudo, porque se sentiram ultrajados. Eu, não, por mim, é indiferente. Eu só estou te contando isso para você saber que a gente é enganado quase que o tempo inteiro. Então, quando a Bíblia está dizendo alguma coisa, você acredita, creia, porque essa palavra ela nunca vai passar. Eu vou morrer, você vai morrer, mas ela não. Isso é cada dia que passa ela se efetiva. Então eu espero que eu tenha sido útil, que eu espero que eu tenha passado alguma coisa de bom para vocês, que vocês tenham tido essa visão do Antigo Testamento para poder ler com mais carinho, com mais prazer e, consequentemente, absorver mais a palavra de Deus. Assim que eu lançar o livro eu vou estar comunicando, assim que eu fizer esse estudo do Novo Testamento isoladamente, eu também vou estar postando na internet. Eu agradeço a todos a paciência e a atenção. Muito obrigado e fique com Deus.